Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus.
Àqueles que já estão aqui conectados conosco, àqueles que irão se conectar, assistir posteriormente, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Divino Mestre, toda essa alegria, essa satisfação que a gente sente em estar aqui fazendo parte desse trabalho de divulgação da doutrina espírita, possa invadir os vossos corações também, né? Que tenhamos uma excelente noite de bastante troca de experiências, de aprendizado. Isso é muito importante, gente. Ser espírita não basta ir à casa espírita, não basta apenas frequentar a casa ou ser um trabalhador. É ser exemplo, principalmente na família, né? No nosso lar, no nosso local de trabalho, é exemplificar tudo que nós estamos aprendendo. Aí essa palavra, ela ganha força, né? Ela ganha estrutura, né? Que sejamos sempre aprendizes, colocando em prática tudo que nós estamos aprendendo, que aprendemos todos os dias. E é uma alegria imensa receber a todos aqui. Esse trabalho nosso já começou lá na pandemia, né? Foi uma maneira que a gente achou para contornar as dificuldades, né, dos fechamentos, do isolamento que a pandemia proporcionou. E é um trabalho que foi ganhando força e a gente se sente muito feliz de estar aqui fazendo parte desse trabalho. E, lógico, agradece a todos que estão sempre aqui conectados conosco, sempre mandando suas mensagens, sempre assistindo as nossas transmissões, tá? A gente fica muito grato que a gente possa contar com todos vocês por muito tempo aqui conosco. Antes de eu começar a dividir tela com o palestrante da noite, eu gostaria de lembrar a todos que no sábado agora, nós vamos ter um drive-thru que vai ter o bazar, né? A gente tem a parte dos recebimentos da nossa tesouraria, doações para a nossa creche. Como nós vamos ter uma festa junina lá na nossa creche no Jardim das Hortênsias, que a gente convida sempre todos para conhecer lá a nossa sociedade beneficente lá no Jardim das Hortênsias, né? Que tem a creche azul. Nós estamos aceitando doações de doces juninos, porque aí a gente, na festinha junina que a gente faz para as crianças lá do bairro, nós aí, então, podemos aumentar o nosso cardápio de doces lá na festa junina da creche, tá bom? Então, vai ser no sábado agora. Geralmente, a gente ficava, acho que das 9 às 11, eu acho que a gente vai até a meio-dia nesse sábado agora, tá legal? Todos estão convidados a comparecer lá no nosso drive-thru e também convidados para a nossa festa junina, que vai ser dia 20 lá Não, eu não sei se a festa junina é no dia 20, eu vou ver com a Elaine, lá da creche, mas eu acredito que sim. Mas a gente volta a se comunicar, tá bom? Eu vou agora começar a dividir tela com o Flaubert, e não precisa nem falar da alegria que a gente tem em receber o Flaubert. O Flaubert é professor, então imagine a palestra, né? E vai falar de um tema, pessoal, fala sobre a cólera, né? Como a gente vem divulgando, e é um tema muito oportuno. Flaubert, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Edu. Boa noite a todos, boa noite, pessoal de casa aí. Edu, é sempre um prazer estar presente com vocês, mesmo online, né? Agora, presencialmente, aquele abraço fica, né? Aquela saudade, a gente se vê, às vezes se tromba, como a gente trombou agora no shopping, né? Que eu conheço, mas a gente parou para conversar ali, né? Naquela pressa a gente tem para fazer as coisas ali, né? E, então, assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? De volta com a casa também, né? A Cleusa, nossa, deixa um beijo enorme para ela, né? Para o João, o JH, que a gente chamava ele de JH, quando ele dividia sala comigo durante as aulas por aí, né? Legal. Eu já lecionei com ele, a gente, vamos assim, dividia a sala de aula. Era muito bom, muito bons tempos, né? Então, assim, eu acho que tem uma facilidade por ser professor em trazer, né, o conteúdo e esse aprendizado, né, que não é meu e não é nosso, né? O nosso querido Mestre Jesus trouxe para a gente, e é um legado aí do nosso Pai Eterno que nos traz a conta-gotas para que a gente aprenda alguma coisa, né? Se até hoje a gente não aprendeu com Jesus muita coisa, né? Então imagina o que tem ainda para aprender. Então aqui a gente faz essa ponte de tentar traduzir ou tentar interpretar da melhor forma possível, no limite da nossa evolução, né, os desígnios que o Mestre Jesus trouxe para a gente.
E esse tema é muito atual. Muito atual. Muito. Legal, Flaubert. Ô, Flaubert, você sabe que eu fico aqui no controle, né? Então a gente vê as pessoas que entram, depois eu recebo feedback, é importante isso, né? Sim. Feedback, o retorno. Depois eu pego a palestra, eu baixo, eu coloco no Facebook, no YouTube. Estou tentando lá uma página minha lá, né? Até convido as pessoas, José Eduardo de Caires, lá no YouTube, onde Opa, eu ponho as palestras, né? Se inscrever, né? Porque aí eu começo, a hora que eu tiver um número de inscritos, eu posso começar a fazer ao vivo lá também. E aí o online, eu já recebi mensagens de pessoas de outros países, que estão hospitalizadas, que estão com o celular, né, que estão impossibilitadas em repouso durante a pandemia. Então, abre um leque enorme, né? Veio uma ferramenta que veio para ficar, né, Flaubert? Sim, com certeza. Você sabe que assim, eu tinha, né? Vamos colocar assim, porque há um pouco mais de um mês eu tirei, né? Eu tinha um canal, Flaubert Menezes, e ali eu usava para estudar. E quando veio a pandemia, e como eu gosto muito de estudar, principalmente André Luiz, né? Durante a pandemia senti necessidade de estudar, principalmente o livro Evolução em Dois Mundos. E aí eu juntei um grupinho de pessoas ali, comecei a fazer o stream, né? Naquela época, bem no começo da pandemia, acho que foi em março, se eu não me engano, ou março, em abril, né? A gente começou a fazer, começou a juntar um pessoal e começamos a abrir. Aí veio o pessoal de Jaú, no qual eu palestrava de Jaú também, e começou a dissipar o convite, e nós temos esse trabalho até hoje. Então, uma vez por semana a gente entra online, né? E hoje nós temos até um nome que dado para nossa querida Maria. O nome chama Estudantes da Luz. Estudantes da Luz. Esse nome veio através de um sonho de uma das participantes lá de Jaú, né? A Maria, nossa, uma graça, uma pessoa boníssima. Ela falou, Flaubert, eu sonhei que a gente estava estudando e Jesus ia na frente, a multidão ia atrás, a gente estava estudando e era a luz, a gente estudava a luz. Aí ficou o nome, aí a gente mudou. Aí há pouco tempo eu tirei o meu nome do meu canal e deixei Estudantes da Luz. Então, as pessoas podem digitar Flaubert Menezes, vai encaminhar também para o canal da Luz, onde a gente faz no YouTube. Então, toda semana a gente tem um encontro para estudar um capítulo de um livro. Nós estamos já no 9º livro de estudo já. Nossa, que legal. A gente está estudando hoje Obreiros da Vida Eterna, né? A gente já estudou Guardião da Meia-Noite, Tambores de Angola, Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz. Então tem, assim, muitos temas que a gente vem estudando e isso abre, né, um leque muito grande. E tem vários estudantes, assim, de outros estados também, sabe? Assim, do Norte, né? João Pessoa, tem uma estudante Giane, né, que acompanha a gente. Então, assim, é muito gostoso. Então, abre portas, né? A gente já recebeu mensagens espirituais, assim, comentando da importância dessa divulgação, Edu, que a gente faz pela internet. Então, assim, vamos divulgar todos os canais possíveis, para mais pessoas serem atingidas ali, para serem auxiliadas e levar esse conhecimento. Porque não só ajuda as pessoas encarnadas, mas também ajuda a espiritualidade a chegar a quem precisa também. É muito importante. Perfeito. Muito bacana. Então, vamos lá, né? Vamos lá, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre agradecendo pela oportunidade que é nos concedida de um novo dia, desse trabalho, de estarmos aqui reunidos, dessa paz, dessa alegria que nós sentimos nesses momentos de encontro, mesmo que seja um encontro virtual, mas podemos sentir, sim, os mentores da nossa casa, os trabalhadores da espiritualidade nos impulsionando, nos auxiliando, nos amparando para que nós possamos continuar firmes e fortes nesse propósito de divulgação da doutrina espírita. Que nesse momento possamos agradecer e pedir, né, ao nosso Pai que ampare a todos nós, que nos proteja nossos familiares, todos aqueles que estão aqui reunidos, seus familiares, a humanidade, né, que passa por momentos tão delicados, né? Hoje vimos, talvez, o renascimento de um combate que estava lá em trégua, né? Que a espiritualidade possa aí auxiliar, né, os governantes das grandes nações,
enfim, para que tenhamos a paz necessária nesse planeta tão maravilhoso que vivemos. E que possamos aproveitar o tema da noite que fala sobre a cólera, né? Assimilá-lo e colocar em prática. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Que assim seja. Flaubert, vou colocar os seus slides do estúdio, e como a gente combinou, se der na cabeça aqui, eu entro aí no meio para a gente conversar, hein? Fica à vontade, tô aguardando, fica à vontade. Boa palestra, viu? Vou ficar aqui interagindo com o público. Muito obrigado, viu? Bom, pessoal, já iniciando aqui então, ó, por que o tema é tão importante e muito pertinente aos dias atuais, né? Porque a cólera, vamos traduzir, a raiva, o ódio, ele é um sentimento que hoje em dia está muito aflorado, né? Nós temos diversas divisões, diversas polarizações que nós temos, né? Nós temos diversos conceitos a serem tratados ali a ferro e fogo, e muitas pessoas ali, não vou falar, não vamos generalizar, né? Não são muitas não, são poucas, mas essas poucas fazem um barulho muito grande, e que atacam, e que têm ódio, que destilam todo esse tipo de ódio. Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse sentimento, eu trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é apenas segundo o Espiritismo, né? É o Evangelho de Jesus. Apenas segundo o Espiritismo, como Kardec trouxe para poder interpretar um pouco melhor as passagens de Jesus. Então eu pego o Evangelho para a gente poder colocar no nosso cotidiano, que é o que Jesus fez, demonstrou no seu cotidiano, e é o que a gente precisa para a gente poder nos elevar e não ser contaminados por tantas coisas absurdas que acontecem no nosso dia a dia, e poder elevar um pouco mais nosso padrão vibratório, para que a gente possa seguir em frente com fé, confiança e esperança, né? Então eu trouxe essa imagem um tanto quanto bonitinha e assustadora, né? Nós temos um leão e nós temos um cordeiro ao lado. Sempre quando nós pensamos em bravura, ou seja, em coragem, a gente vai pensar nos grandes animais predadores. Por quê? São elementos de força, não? São elementos da coragem, são elementos da agressividade, de tamanho, de imposição e de poder, né? Tanto é que os deuses cultuados pelos antigos primatas, né, ali os homens primitivos, eram todos animais predadores muito fortes, né? E ao lado dele nós temos o cordeiro. E se alguém se lembra, eu fui católico por muito tempo, e não há um mal algum, né? Os católicos, não só os católicos como outras religiões também, entendem Jesus e o vê como o Cordeiro de Deus. Mas por que o Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro ele é manso, ele é calmo, ele é tranquilo, e principalmente algo que é muito assim intrigante, quando o Cordeiro vê que realmente ele vai morrer, ele se entrega. Ele se ajoelha e se entrega. Eu já ouvi relatos, né, de pessoas que abatem, né, carneiros e cordeiros ali, e que na hora derradeira ali de cometer o abate, né, o cordeiro chora e se ajoelha. Então, olha só. E é muito semelhante ao que Jesus fez. Ele aceitou a crucificação, aceitou todo o destino que ele tinha que cumprir para que a palavra dele fosse eternizada, né? Então a gente não vai entrar nos méritos de toda essa passagem completa, mas e sim a gente vai desenvolver o cordeiro, saindo dessa fera que é o leão, que a gente imagina e acha que é algo muito forte, e que nós temos muito do leão em nós ainda, muito, 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 para chegar no que Deus quer com a gente, que como demonstrou Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Então, para a gente iniciar aqui,
A gente começa, deixa eu trazer para cá, deixa eu ver aqui nessa imagem, pronto. A gente traz a parábola, né, do joio e do trigo, que é o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E olha a imagem que nós temos aí, Jesus segurando nas mãos um cordeiro, né? E diz o seguinte, parábola do joio e do trigo, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Aí diz a parábola, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhe primeiro o joio e atai aos molhos, ou seja, aos montes para queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. Bom, vamos dividir e vamos tentar entender. Primeiro, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Jesus muitas vezes trouxe para a gente o seguinte, esta terra preparada por meu Pai. Quando a gente fala terra preparada por meu Pai, quer dizer que a terra está em transformação. Há mais de 2000 anos, quando Jesus veio à terra, ele já anunciou tudo isso. E essa anunciação de que a terra vai se transformar em algo, vai melhorar, ele já trouxe em pequenas gotas, vamos colocar assim, em doses homeopáticas, vamos colocar dessa forma, né? Por quê? Porque não se tinha todo o completo entendimento, principalmente daqueles bem preparados que eram seus apóstolos. Os 12 apóstolos não entendiam muito bem o que Jesus queria dizer. Porém, nós temos toda essa preparação do planeta para aqueles que estarão vibrando de acordo com a nova era, que será a era de regeneração. Então, todos os espíritas e muitas pessoas que são espiritualistas, né, principalmente aqueles que são assim, têm uma certa afinidade pelo espiritismo, eles falam, a gente comenta, né, que a Terra está passando por uma transição planetária, de uma era de prova e expiação para regeneração. Então, essa melhora vem também uma melhora de dentro para fora dos habitantes da Terra. Uma vez que todos vibram na mesma energia, num padrão mais elevado, não cabe o padrão mais grosseiro de energia. Como, por exemplo, as pessoas que buscam o ódio, que buscam a vingança, que buscam o extermínio, que buscam o poder a todo custo, que buscam a dominação. Nós tínhamos, até tempos atrás, muito mais espíritos com essa rigidez e essa postura. Pô, mas como Deus permite isso? Permite como Jesus está colocando na parábola aqui. Então, olha que interessante, vamos descrever a parábola de novo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O quê? O joio e o trigo. O joio e o trigo são plantas muito semelhantes. Eu, como biólogo, né, vamos falar assim, admiro a botânica por adorar as orquídeas, você também cultivar as orquídeas em casa, adoro a energia que ela traz também, é muito maravilhosa. Vejo que o joio e o trigo são plantas muito semelhantes. E quando você planta o trigo, ele é capaz de crescer junto, porque a sementinha é muito semelhante. Só que, quando ambos estão muito jovens, você não consegue distinguir quem é quem. Porém, na madureza das plantas, ou seja, na fase adulta das plantas, você consegue diferenciar. E é aí que Jesus usa a semelhança do joio com o trigo conosco. Mas por quê? Porque quando a gente está mais maduro, nessa fase de transição planetária, nós veremos e estamos vendo também, assim como o Edu falou, né, nós temos um conflito mundial que está provocando um abalo ali, né, tá uma tensão muito grande lá no Oriente Médio, né, as potências estão ali todas de olho nesse conflito. Então, nós estamos vendo que pessoas não estão muito aí para essa equidade, para esse equilíbrio e para essa fraternidade, como explica Jesus. Então, de alguma forma, agora eles começam a aparecer. E vão aparecendo aos montes.
E nessa transição planetária é que a gente tem a notícia de que diversos habitantes do nosso planeta Terra estão sendo exilados em outro planeta, o famoso Quiron, né, onde Jesus também é o governador. E aí fica a pergunta, né? Será que eu vou para Quiron? A resposta é: depende. Será que nós aqui que estamos estudando o Evangelho de Jesus não vamos para lá? Por livre e espontânea vontade? Porque veja bem, hoje nós temos a mensagem de Jesus que ambos vão crescer juntos. Mas quem são esses ambos? Aqueles que têm uma condição moral mais elevada e aqueles que não têm condição moral muito elevada. Essas pessoas que não têm condição moral muito elevada, elas não precisam ser pessoas muito inteligentes e também podem ser extremamente inteligentes. Vejamos, eu não vou falar o nome aqui para que a live do Edu, né, não caia, o Edu vai ficar bravo comigo. Sabe o Bigodinho, né, lá da Alemanha, não vou citar o nome, né, que naquela época, lá no final da Segunda Guerra, faleceu, tudo mais, e que nós temos a notícia de que ele foi exilado para Plutão para passar 1000 anos lá, exilado. Então, ele foi um espírito na Terra extremamente inteligente. Tanto é que levou a Alemanha próximo da falência a ser uma superpotência na época dele. Só que a questão moral, aonde ficou? Então nós vemos que a questão moral não é questão de inteligência também. Uma pessoa pode ter uma questão moral e inteligência muito baixa, ambos, né? Então, Jesus diz que vamos crescer e nesse momento vai se aparecer, né? Tá, mas como que quer dizer que eu vou querer ir para Quiron também? Sim. Você acha que essas diferenças estão muito longe de nós? Quer ver? Vamos olhar para nossa família. Será que nós temos pessoas na nossa família mais atrapalhadinha ou menos atrapalhadinha? Sabe aquela que as pessoas ficam muito em cima? Olha, toma cuidado, a pessoa só faz besteira. Então, essa pessoa, você imagina só se cai de uma forma muito grande, cai por algum motivo, né? Acaba fazendo alguma besteira muito grande, ele acaba sendo exilado. E é uma pessoa que você ama tanto. Pode ser seu pai, sua mãe, seus filhos, seu esposo, sua esposa, um irmão, quem que seja. Imagina só. E você, um pouco mais esclarecido, não pede a Jesus para ir ajudar ele lá em Quiron, acompanhá-lo no seu crescimento, para tentar trazer ele de volta. Pô, mas isso é possível? É possível. Quais são os exemplos? Diversos exemplos. O mais gritante, o exemplo mais maravilhoso que nós temos aí é o de Chico Xavier, o de Bezerra de Menezes, o de Divaldo Franco e de tantos outros que vieram para cá para trazer a luz do Espiritismo para a gente. Mas por quê? Porque Bezerra de Menezes e também o nosso querido Chico Xavier estavam lá no sistema Capela, um dos planetas do sistema Capela, e iniciaram a Terceira Guerra Mundial. Então vejam, causando milhares de mortes. E foram exilados para cá, há pouco mais de 40 mil anos. E tiveram as suas chances todas reiniciadas. Então nós temos ali informações de que Chico reencarnou diversas vezes no Egito, na Europa, e a última veio aqui para o Brasil. E como Kardec trouxe a codificação para a gente, e continuando o seu trabalho agora como Chico Xavier, escrevendo, psicografando as mensagens dos espíritos que querem ver a nossa evolução também. Então, imaginem, Chico e Bezerra de Menezes, será que não tinham corações amorosos lá no sistema de Capela? E que não acompanharam eles aqui no planeta Terra? Com certeza,
com certeza. Então, será que nós não iríamos ser exilados porque a gente quer para ajudar um coração que está caído? Sim, com certeza. Nós iremos fazer de tudo para que nós possamos trazer eles de volta. E muitos dos exilados que nós tínhamos de capela aqui já voltaram. E aqueles que não voltaram por amor ao planeta Terra e a Jesus, por auxiliar na evolução de todos. Então, assim, é muito bom a gente entender que todos nós temos uma segunda, uma terceira chance, uma quarta, porém, depende de nós essa evolução. E quando eu volto naquela imagem aqui, ó, do leão, dá uma olhada. Somos nós. Somos nós. Por que somos nós? Porque nós, na primitividade, quando nós éramos ainda hominídeos, todas as características primitivas eram extremamente necessárias para que a gente se mantivesse vivo. Lá na savana africana, ou até mesmo disseminado em todos os ambientes que nós temos. Então, olha a Giane aí, Giane. Olá para você, ó, um beijão para você, Giane, lá do Rio Grande do Norte, né? Lá de João Pessoa. Do Norte não, desculpa, lá de João Pessoa, que faz parte do nosso grupo Estudantes da Luz. Um beijão para você, Giane. E tantos outros, né, amigos que vieram aqui, né, prestigiar a palestra. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado mesmo. Então, para a gente continuar. Então, assim, todos esses instintos de proteção, egoísmo, ciúmes, raiva, tentação, prazer sexual, instinto sexual, todos esses foram extremamente necessários para se manter vivo. Porém, na medida que nós vamos reencarnando, aprendendo, reencarnando, reencarnando, aprendendo e fazendo muitas besteiras pelo caminho, quando chega a maturidade, não falo nem maturidade espiritual, né? Eu falo a infância espiritual, nós temos a inteligência para que nós possamos colocar de frente todos esses nossos instintos. Ou seja, qual desses instintos é importante? Qual? Então a gente fica de frente e a gente fica constrangido a ressarcir todo o mal que a gente fez por causa dos nossos maus instintos e más tendências, que daquele tempo para cá se tornaram reflexos. Reflexos são coisas que a gente não percebe, mas faz. Por exemplo, um tique, ó, arrumar um óculos, ou pôr a mão no cabelo. A gente faz com tanta frequência que acaba se tornando um reflexo, como balançar as pernas, né, pernas inquietas, no caso, né? Então, assim, agora imagina a gente repetir, né? A Giane me corrige ali, ó, Paraíba, Giane, isso mesmo. Giane da Paraíba, né? Olha só. Então, imagina a gente repetir todos esses comportamentos com más tendências durante várias vidas. Torna-se um reflexo. Então, muitas pessoas traem, roubam, matam, usurpam por puro reflexo. E que agora, nessa época, está sendo constrangida a se educar de alguma forma. Se não é se educar, é a lei que vai educá-las. Agora, imagina, eu não vou comentar e dar nomes, a gente não precisa dar nomes aqui, mas nós temos ciência de tantas pessoas que, por corrupção, usurpam dinheiro alheio. E isso não é só lá de cima. Nós temos também o nosso círculo, o nosso meio social também. Eu vejo, eu até comento com os meus alunos também, né? Alunos de 11 anos, até 17 anos, até mais velhos também, né? Você lembra aquela borracha que sempre estuda amiguinho? Você devolveu? Se você não devolveu, é um roubo. Ah, mas ele tem duas. Não interessa, é dele. Você pediu. Ele não te deu. Então, olha como um simples gesto. Ah, mas é inocente. Tá, mas nenhuma grande queda se inicia de um grande movimento. Uma grande queda se inicia de um pequeno movimento, muitas vezes inocente.
E isso vai se alargando. Então, quando Jesus diz aqui, ó, deixai crescer juntos, porque nós todos estamos crescendo. O que tem um pouco mais de moral, o que tem menos moral, o que tem um pouco mais evoluído, menos evoluído. Por quê? Os mais evoluídos estão sendo testados pela paciência, pela fraternidade, né? Pelo auxílio, pela caridade, pela mansitude, pela fraternidade, por aqueles que não têm. Então, muitos se revoltam porque não têm o mesmo comportamento que o seu. E é o que acontece hoje em dia. As pessoas elevaram a cólera, o ódio, a coisas muito simples. Por exemplo, uma opinião. Impondo uma opinião ao outro. E não precisa. E detalhe, quando a gente impõe uma opinião ao outro, a gente não dialoga. A gente não faz política, como é o próprio nome. Quando a gente pega o significado da palavra, literalmente política, seria simplesmente dialogar. A gente não dialoga, a gente impõe. E a imposição não é bom para nenhum dos lados. Porque aquele que impõe não vê o lado defeituoso dessa imposição, e aquele que a recebe também não vai receber de bom grado. Não vai ser de dentro para fora. Vai haver combate, vai haver embate. E nós temos aí diversos embates, em tantos meios, político, religioso, étnicos, de raças, de países. Então nós temos ali diversas maneiras no qual a gente pode insuflar a nossa cólera, a nossa raiva. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e o Edu, né? Imagina, no trânsito. A gente pode se encolerar ou odiar no trânsito. A gente pega um carro ali às 5h30 da tarde até às 6h30 da tarde, que é a hora do rush, né? Uma fechada a gente já muda totalmente a expressão, já muda o temperamento, muitos começam a xingar, começam a gritar, mas a gente nem sabe o que a pessoa ao lado ou à frente está passando. De repente alguém está passando mal dentro do carro. Às vezes a pessoa perdeu horas, às vezes alguém está passando mal, ela tem que visitar essa pessoa. Às vezes é um médico atrás de uma cirurgia. Ou pode ser também um espertinho. Porém, aí que vem o conhecimento. Nada é por acaso. Hoje, nesta época, todas as pessoas que estão tentando passar à frente de alguma forma, tirar proveito de alguma forma, a resposta está vindo muito rápida. A resposta está chegando quase que imediata. Porque é um movimento do planeta. Nós precisamos evoluir. Isso tudo está sendo acelerado de alguma forma, né? Então, para a gente continuar aqui, ó, mas como que a gente pode controlar a cólera, o ódio? Olha só, como que a gente pode chegar na plenitude da saúde mental e da paz interior? Como diz Jesus, Jesus trouxe, né, uma passagem, ele vivenciou a passagem da tempestade, né, com Pedro, convidando Pedro a andar sobre as águas, naquelas águas tempestuosas, onde mal se enxergava, enxergou Jesus caminhando sobre as águas. E Jesus convidou Pedro para caminhar sobre as águas. Ele dizia, se tudo lá fora está tempestuoso, dentro de ti, a fé reinará. E se você tiver fé, você caminhará sobre as águas também. E essa fé é a confiança, porque a confiança te traz a paz interior. Você sabe onde vai chegar. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe como lidar com a situação. Então não precisa se desesperar, se encolerizar, porque toda causa há uma consequência. Toda consequência também há uma causa. Então cuidemos da nossa causa, para que a consequência não seja tempestuosa. Esses dias eu conversando com uma colega de trabalho, ela dizia assim para mim, nossa, mas na escola tá tão complicado, tá tudo assim, tá tudo assado, as coisas não andam, tudo mais ali, tá uma época muito difícil, tal, não sei o quê. Eu falei, escuta, eu tô sentindo isso tudo também, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Você dando o máximo de si para que aquilo possa acontecer, e se não aconteceu, foi por falta de esforço, então não depende só de você. Se você fez o seu máximo, está ciente disso,
e a sua consciência está tranquila, então você vai estar em paz. Independente de como vai estar o ambiente ao seu redor, você está consciente e tranquila, em paz. E ela comentou, nossa, é verdade. E é verdade. Então, só falta colocar em prática no nosso dia a dia. Sabe aquele chefe chato? Aquele colega que pega no pé? Aquela pessoa que quer puxar o tapete, né? Às vezes a puxada de tapete é até bom, porque às vezes ele não é o seu lugar. Tudo é permitido. Se você perdeu ali por alguma coisa, por algum motivo, alguém puxou seu tapete, você teve que sair de uma empresa ou de um lugar de trabalho, ótimo, outras portas se abrirão, porque lá não é mais o seu lugar. Então, se foi permitido que isso acontecesse, é sinal que algo mais à frente vai acontecer. E a gente tem que ter olhos de ver, e principalmente ouvidos de ouvir, e não deixar que o desânimo nos abata. Mas, enfim, como a gente pode controlar nossa cólera? Primeiro, conhecimento. Se a gente adquire o conhecimento, sabe para onde vai, sabe o que tem que fazer, a gente não se encolera. A oração, porque não é fácil controle. Mas quando a gente se liga ao Pai Criador, as coisas ficam um pouco mais fáceis. E o amor. Principalmente amor para consigo mesmo. Se a gente tem amor conosco, a gente vai saber o poder que a gente pode desenvolver através da nossa mente. E eu vou explicar hoje. A gente vai voltar um pouquinho na nossa época de escola, eu como professor de ciências e biologia, a gente vai trazer um pouquinho mais desse conhecimento da química, da biologia para a gente. Vamos lá, então? Olha só. O conhecimento. E Jesus já dizia, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. E continua, e em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha Jesus dizendo que Jesus já vai desencarnar. Ou seja, ele vai deixar toda essa obra para nós encarnados e aqueles que vão reencarnar no futuro, né? Para que a gente possa ter conhecimento de quem somos nós. E esses conhecimentos estão vindo de todos os lados. Por quê? Os nossos irmãos hindus, aqueles que vieram também exilados de Capela, os nossos irmãos egípcios que vieram para cá exilados, trouxeram um conhecimento vastíssimo do corpo e da mente. E os hindus trouxeram o conhecimento energético também. Então aqui eu trago os 7 chakras do corpo, que a gente possa entender. E aí vocês podem perguntar, mas o que tem a ver o chakra com a cólera? Tudo. Tudo. Porque os 7 chakras são 7 pontos de força localizados no topo da cabeça, entre os olhos, na garganta, no cardíaco, que é em cima do coração, um em cima do umbigo, né? Um embaixo do umbigo e o sacral, que é o considerado sexual, o que se liga à terra. Então, esses 7 chakras são concentrações de forças que têm energia que vem de algum lugar. E qual que é esse lugar que vem? Se os senhores estão observando, aqui, ó, não sei se dá para os senhores de casa lá do Facebook enxergar, mas do YouTube dá para ver aqui, ó. Essa esfera em cima dos 7 chakras maior aqui, cheia de esferas menores, né? Essa esfera, com as esferas em volta, é o átomo. E essas esferas menores, elas ficam girando em volta do núcleo, né? Essas esferas menores são chamados elétrons. E são pontos de energia. Os químicos dizem o seguinte, elétrons têm uma consistência um tanto quanto curiosa. Ora é matéria, ora é energia. E hoje em dia nós já sabemos, através da ciência, que esses elétrons são formados de outros pontos de energia e que ficam girando por esses pontos de energia. E a gente vai se perguntar, mas espera aí, de onde vem essa energia? Aí a gente volta a Kardec. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, questão número 1, que é Deus? E os Espíritos respondem, causa primária de todas as coisas.
Ou seja, Deus está em tudo e em todos. Então Deus é uma energia que está presente em todos os ambientes. Isso é Deus. E que faz movimentar as energias dos multiversos. Vou me preocupar só no nosso universo, não. Tem outros universos. Acha que esse que a gente acha que é infinito é o único? São vários. Então, essa energia faz girar essa pequena esferinha que é o elétron. Só que, aí nós vamos voltar lá para a escola. Por quê? Se eu juntar vários átomos, eu vou ter um conjunto chamado moléculas, que lá em cima daquela menininha ali, ó, estão vendo aqui? Eu vou passar o mouse aqui em cima, aqui, ó, aqui, ó. Olha só. Em cima da menininha do lado direito dela, vamos colocar assim, esquerdo do nosso aqui, né? Esse é o átomo. Se eu junto um monte de átomo, eu vou ter molécula, que está ao lado dele. Se eu juntar um monte de molécula, eu vou ter células, que é a unidade da vida. Quantos átomos uma célula contém? 30 trilhões de átomos. Poxa, então tem energia pra caramba, né? Tem muita energia girando ali. E a gente continua. Conjunto de células forma tecido, conjunto de tecidos forma um órgão, conjunto de órgãos forma os sistemas do corpo, e o conjunto de sistemas forma o nosso organismo. Então, quantas células nós temos no corpo? 27 trilhões de células. Então, a gente multiplica 30 trilhões vezes 27 trilhões. Meu Deus, é muita energia. É muita energia. Paulo César Frutuoso, ele é um espírita, um médico, oncologista, que trabalha lá no lar de Frei Luís, lá no Rio de Janeiro. Ele trabalha com materialização. E ele fez uma pesquisa perguntando aos colegas físicos nuclear quanto de energia tem uma pessoa. Uma pessoa. Energia nuclear. Eles tiveram que calcular de um átomo, de uma célula e depois do corpo todo. E o Paulo César quase desmaiou quando ouviu a quantidade de energia. Depois de um tempo ele ligou para perguntar e os amigos físicos dele disseram o seguinte: um corpo humano tem energia nuclear suficiente para acionar 2 usinas de Itaipu durante 2 dias. Meu Deus do céu. É muita energia. E essas energias, elas são controladas por quem? Pelo espírito, que é imaterial. Por isso esses pontos de chakra, onde a energia ela se condensa e aflora no nosso corpo. E esses 7 pontos vão fazer o nosso controle, ou harmonia, ou desarmonia. E isso depende de quem? De mim, de você. Porque se o nosso espírito ele está acoplado na matéria para aprendizado, quem comanda o corpo? O espírito. E a gente pensa com a mente, e a mente é imaterial. A mente manda mensagem imaterial para o nosso cérebro, e o nosso cérebro joga no nosso corpo, que inconscientemente a gente modifica o nosso corpo. Tanto é que as células cancerígenas já tem estudos comprovando e recomprovando que grande parte dos cânceres, vou falar todos, grande parte dos cânceres são provocados por uma depressão profunda. Ou seja, uma desarmonia mental que é enviada para os corpos espirituais e que são afloradas na pele, que através da célula desorganiza a célula, fazendo com que ela perca o seu foco e seu ponto de função. Que é simplesmente se multiplicar, dar um metabolismo e depois ela vai ser substituída. Não. Ela para a sua organização e começa a se multiplicar formando tumor. Então isso tudo nós estamos começando a compreender que as doenças se iniciam no plano espiritual.
Mas o que isso tem a ver com a cólera? A raiva, a cólera, ele atua nos 2 pontos de chakra em volta do umbigo. No esplênico e no... Fugiu o nome agora. Fugiu o nome. No plexo solar. No esplênico e no plexo solar. E ali, o conjunto dos 2 chakras é o conjunto da força. E pode perceber que pessoas que têm muita raiva, que passam muito nervoso, geralmente têm gastrite, refluxo, esofagite, que são alterações provocadas na região gástrica, é onde ficam esses chakras. Então é muito interessante a gente entender que as energias do corpo, elas influenciam o nosso estado de saúde também. E que pessoas que são tranquilas e que constroem sua felicidade muito mais vezes, elas têm menos doenças. Elas são muito mais saudáveis. Elas envelhecem menos. Vejam o Divaldo. Divaldo faleceu com mais de 90 anos. O Chico. Olha só. Então nós temos pessoas muito tranquilas que vocês conhecem, que parecem, nossa, mas você não envelhece? Envelheço. Mas a mente está muito mais à frente. E a pessoa às vezes nem percebe, porque não tem o conhecimento. E olha só, e Jesus já dizia, vós sois deuses e todos vós. E a gente completa isso com um estudo mais aprofundado. Olha só o que diz, o que pergunta Kardec no Livro dos Espíritos, né? Sobre a questão do sofrimento, a gente poder entender até onde vai. Olha só. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? A resposta é, são tão variados como as causas. Podem resumir-se assim, invejarem o que lhes faltam para ser felizes e não obterem. A inveja. Verem a felicidade e não poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, olha a raiva ali. Desespero, motivado pelos que impedem de ser felizes, ditosos. Remorsos, por entender que queriam fazer algo e não conseguiram, né? Ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os torturam. E isso há de os torturar até se convencer que tudo tem o seu devido lugar na hora certa. Isso é uma educação espiritual. Olha a mensagem de Jesus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, o que é um bem-aventurado? Aquele que passa pela tormenta várias vezes e sabe lidar com a situação. Isso é um bem-aventurado. Ou seja, passou por muitas provações. Jesus é um espírito bem-aventurado. Muito bem-aventurado. E quanto mais provas e expiações, mais aprendizados na matéria, mais se eleva o espírito. Mas depende do próprio esforço também. Tá? Olha que interessante. Agora a gente chega na oração. Será que a oração ela realmente tira as nossas provas de curso? Então olha que pergunta Kardec aos espíritos. Podem as preces por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, será que Deus vai tirar uma doença que a gente precisa ter? Será que Deus vai tirar uma prova tão grande, de repente a perda de um emprego, a perda de um ente querido, amado? Será? Olha só. Que respondem os espíritos. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, porque é uma educação, é um aprendizado. É incrível hoje como a gente tem nas escolas a falta de reprova, porque a reprovação é um entendimento de que a lição não foi assimilada. E como que aquela pessoa vai avançar a uma série se não conseguiu aprender? Então, não é algo ruim. Começa-se de novo. É como no vestibular. No vestibular, passam os 40, ou os 60, ou os 80 melhores. Aqueles que não atingiram a nota, independente do motivo, não atingiram. E aqui também
o nosso caso no planeta Terra. Aqueles que não atingirem a evolução de prova e expiação para a regeneração, nós vamos ser expurgados, exilados em outro planeta, até atingirmos o nível para estarmos aqui, para continuarmos na Terra. Ou voltarmos ao planeta de origem, onde nós viemos. Então, olha que interessante o que continua os Espíritos falando. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós espíritos bons, e dando-vos a este a força de suportá-las corajosamente. Aí, nesse caso, menos rudes elas vos parecem. A prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora. Eu nunca mais esqueço uma prova que eu passei durante a adolescência, da transição de adolescência para a fase adulta, prestando vestibular. Não aguentava mais, era o 4º ano prestando. Eu não sabia aonde que eu ia, para onde que eu ia, o que que eu ia fazer, o que que ia acontecer comigo. Eu estava desesperado. E em prantos, eu resmunguei. Meu Deus do céu, o que que vai acontecer? E a resposta veio. A resposta veio. Eu estava ouvindo um rádio bem baixinho, e naquele momento eu nem sabia o que eram as vozes na minha cabeça, achava que era meu pensamento. Eu nem tinha noção do que era a espiritualidade, né? Eu percebi algo assim, ó, fica quieto e ouve a música. E naquele momento eu me silenciei e olhei para o rádio e comecei a ouvir a música. Dizia o seguinte: eu não cheguei até aqui para desistir agora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Uma música dos Engenheiros do Havaí. Eu nunca mais esqueci. E ali eu olhei para toda a minha trajetória e o que eu podia ser e fui adiante. Ah, você teve ouvidos de ouvir? Olha, eu acho que me forçaram a ter ouvidos de ouvir. Isso foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Então, a oração aproxima os bons espíritos de nós, aqueles que nos amam, a nossa família espiritual, o nosso guardião, aquele que está sempre zelando por nós. Ele nos ajuda, mas a gente tem que ter ouvidos de ouvir. E a gente continua aqui, ó. Em Missionários da Luz, olha o instrutor Alexandre falando para André Luiz, para comprovar tudo isso que eu estou falando sobre a saúde, sobre a cólera que desequilibra, para a gente se manter em paz. Diz o seguinte: somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a energia, o sentimento, o pensamento, olha só, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então estamos sendo colocados à prova, e estamos aprendendo, e estamos em aprendizado, vamos colocar assim. Então a gente tem o nosso corpo energético, até que nós nos libertemos dessa nossa criatura inferior que nós fomos. E o amor. Ele vai juntar o conhecimento e a oração. Que diz Jesus? Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é o contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos. Aqui vai fechar. Se você sentiu ou sente ódio por alguém ou alguma coisa, aqui está a sua resposta. Não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado, mas desculpar-lhe traz a paz interior. Amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Como Jesus diz, dai a outra face. Se alguém te bateu na face direita,
apresenta-lhe a outra, não a outra face, a esquerda, a outra face do mal. Qual que é a ação contrária de uma ação negativa? Uma ação do bem. E olha ali o que nós temos: duas crianças que são irmãos religiosos muito antigos e que hoje, infelizmente, vivem um conflito muito grande e que há séculos aflige essa região. Então, nós temos que entender que quando as pessoas vêm nos ferem de alguma forma, possivelmente algo aconteceu no presente ou no passado. Nada é por acaso. E a espiritualidade maior nos aproxima dos algozes, de quem nós fomos também aflitivos, ou que nós afligimos alguém, para que a gente possa ressarcir algo que lá no passado ficou perdido. Nós temos que reatar o amor perdido de alguma forma. Então, olha que interessante, para a gente fechar. Olha que interessante. Nós temos diversos ícones em diversas religiões que traz o amor, a caridade, traz o exemplo do Jesus vivo, do evangelho vivido no seu cotidiano. E essa imagem dos religiosos do planeta, eu acho que assim, diz tudo. É o futuro do nosso entendimento, onde Deus cria a diversidade e nós, seres humanos, criamos barreira, criamos rótulos, que depois que nós deixarmos esse corpo, nós veremos que não existem barreiras da espiritualidade. Existem culturas religiosas onde Deus chega a todos, independentemente de quem seja, até aquele que não acredita em nada, do ateu, do gnóstico. Então, o futuro é a igualdade e o respeito. E para que a gente possa tornar isso aí mais concreto dentro de nós, olha o que Kardec explica sobre os nossos instintos. Diz o seguinte: todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima-o da perfeição. E eu vou até completar um pouco mais, principalmente do nosso Pai Criador. Eu espero que isso mexa com o nosso interior e que faça que a gente possa entender que tudo tem a sua causa e seu efeito e que nós somos responsáveis pelo efeito. Porque nós somos a causa, muitas vezes. Se não nesta vida, em outras. Então que possamos acalmar nosso coração, deixar a turbulência fora de nós e que nós possamos ficar com a paz. É fácil? Não. Mas nós estamos aqui para exercitar a cada dia. Espero a todos, então, que tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Fica a reflexão da noite. Desculpa, Edu, olha só. Eu falei, né? O professor fala muito, né? O professor fala demais. Deixa eu só fazer um comentário. Eu vi rapidinho ali, é que a gente fica inspirado e recebe as informações, a gente vai passando, né? Tem uma ex-professora minha assistindo. Meu Deus do céu, tem. Olha Quem só. que é? Eu fiquei até um pouco, vamos falar assim, desequilibrado, mas eu tentei retornar logo ali. Eu não me recordo, mas passou bem lá no comecinho da palestra. No comecinho? Sim. Ela falou, que legal vendo você como expositor e orador. Elaine Sinato. A Elaine. A Elaine, ela tinha academia. A Elaine, verdade. Foi Você sofreu lá na mão dela. Sofri, estava começando a treinar, sofri bastante. Mas assim, o aprendizado dela que eu levei pro resto da vida. Então. Não para, porque o corpo precisa de esforço. Tá aí, meu ex-aluno. Que prazer em vê-la aqui. Viu? Um beijo para você. Legal, Flaubert. Ô, Flaubert, a gente tem visto as pessoas agindo muito com a emoção, né?
Se as pessoas tivessem, pensassem um minuto a mais, porque depois que você dispara a bala, a arma, não tem mais como segurar. A flecha, uma vez atirada, né? Você pode até trabalhar para pagar, para melhorar aquilo, né? Mas as marcas, muitas vezes, é muito difícil de se apagar, né? É verdade. É verdade. Falta pensar um pouco, agir um pouco mais com a razão. E isso é de cada um, né? O esforço próprio de cada um. E uma dificuldade que a gente encontra muito nisso, Flaubert, é que a própria sociedade fala, nossa, por que você não pagou com a mesma moeda? Você foi um banana, por que você não reagiu? Eu no seu lugar. Então a gente também não pode ouvir muito o que os outros falam, né? Não. E continuar nesse caminho aí de pôr em prática o aprendizado. Exatamente, a gente tem que sentir no coração. Você sabe Sim. que, assim, eu também passei por uma prova muito grande depois da vida profissional, e que me atentou muito, inclusive, a continuar minha vida profissional. E que essa causa não veio diretamente de mim, né? E que por poucos outros, assim, né? Teria ido à instância em tribunais, tudo mais ali, causando um desconforto muito grande. E que nesse mesmo dia onde as coisas aconteceram, eu já era espírita, já era expositor, tudo mais ali, me veio a intuição de abrir o evangelho. E veio justamente essa passagem, dai a outra face. E aí eu repensei e falei, bom, se algo não foi provocado por mim, pode ser algo do passado que está vindo à tona como uma expiação, é melhor a gente aceitar, seguir em frente. E quando as coisas foram se desenvolvendo, é tão impressionante que, assim, nos dias que se passaram para se resolver, eu estava feliz. Feliz. Porque, assim, parecia que algo muito pesado estava saindo de mim. E olha que interessante. E aquilo, assim, sabe, foi um aprendizado muito grande. Muito, 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 muito grande. Sabe? Parece o fim de uma prova. Graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, né? Que a gente possa pôr em prática tudo que foi dito aqui. Foi excelente. Foi ótimo ter você aqui. Tem várias mensagens. Eu estou até perdido aqui, tanta mensagem que está chegando. A Elaine aí, ó. Um beijo, Elaine. A gente agradece todos que são seus seguidores, né, também, que fazem parte do trabalho que você desenvolve, que possam continuar, né, assistindo às nossas palestras. São todos sempre muito bem-vindos, viu? Sejam multiplicadores do bem. Só antes de pedir para o Flaubert fazer a prece de encerramento, eu gostaria de convidar todos para domingo, às 9 horas da manhã, a palestra presencial é com a Vera Lucatelli, né, às 9 horas, lá na nossa casa. E na próxima terça-feira é o Dr. Júnior Almeida, de São Carlos. Excelente palestra, são excelentes palestrantes. Terça-feira, a Cleusa reuniu um time. A Cleusa devia estar lá no lugar do Ancelotti na seleção, viu? Que ela seria melhor, né? Porque o time de palestrantes que ela tem, olha... Mas a Cleusa é fantástica também, né? Fantástica. A Cleusa é fantástica. Nossa, é a dupla, né? A Cleusa e a Silvia, né? A mãe Sim. e a filha. A Cleusa é um pilar lá da nossa casa, lá, um amor de pessoa. Beijão, viu, Cleusa? Beijão para você. Flaubert, você poderia fazer um encerramento? Claro, vamos sim. Vamos sim. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais um dia de aprendizado e oração. Que possamos, assim, receber do alto todas as energias que são disparadas a todos os filhos do Altíssimo, a todos aqueles que seguem o nosso caminho, que passam por nós e que desenvolvem um pouco da nossa plenitude, mas também da nossa tempestade. Tem muitos ao nosso lado que nos acalmam, que nos acolhem, e que é o nosso dever, como filho de nosso Pai, acolher aquele que passa pela tempestade, aquele que passa pelo deserto da alma, aquele que sofre a expiação do momento para elevar seu espírito a caminhos que antes nunca desbravados por eles. Que podemos seguir junto com o nosso Jesus Cristo,
aquele que nos demonstrou, através do seu comportamento, da sua prática, qual é o caminho da evolução, qual é o caminho da mansitude, qual é o caminho da paz interior. Pois a tempestade que corre lá fora não atinge o interior de uma casa se as portas estejam fechadas e as janelas blindadas. As portas e as janelas são a nossa fé, a fé no Criador, que nos protege, que através dele, os nossos irmãos ao nosso lado, espíritos, possam também nos orientar e que possamos seguir em frente com essa confiança no nosso Pai Maior. Ligados à espiritualidade, pois no momento de hoje há muita tempestade que afligirão, porém, nem todo mal atingirá a todos, pois a tempestade é necessária para disseminar as sementes da nova era, para acalmar e educar aqueles que estão na loucura, pois aprenderão dos mansos e humildes, pois aprenderão daqueles que estão agora iniciando a lucidez espiritual. Que todos vós estejam com o Pai Maior, auxiliando esses irmãos, pois a claridade chegou a todos vós e chegará a mais pessoas também. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós e todas as casas. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Walter, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Paz, a todos presentes aqui, aquele grande abraço, né, fraternal. Obrigado pela presença. Encontro marcado na próxima terça-feira com o nosso amigo Júnior Almeida de São Carlos, tá bom? Todos estão convidados. Laubert, um abração. Edu, muito obrigado, viu? Fica à vontade, estou à disposição quando vocês precisarem. Nós que agradecemos. E deixo um abraço a todos da casa, meu muito obrigado mesmo, um carinho muito grande. Sempre quando eu vou, assim, eu saio da casa renovado. A todos os trabalhadores, né? Que Jesus possa abençoar a todos ali. E vamos seguindo, porque tem muito chão para a gente correr ainda. É isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira. Obrigado. E uma excelente semana aí pela frente para todos, tá bom? Boa noite a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.